É um fim do dia no campo. Depois de recolher os animais para o estábulo, você escuta o vento mexendo nas folhas e balançando aquela porta de madeira que range quando ela devagar se fecha. Você entra no estábulo para ver se os animais estão bem, para ver se eles precisam de água, se eles precisam de comida. E logo você vê uma sombra estranha se mexendo, mas ao fundo do estábulo, ali onde não há animais, já faz 2 ou 3 estações. Quando você chega mais perto, você vê um amontoado, talvez de peles, talvez de grãos ou sacos vazios. Pela falta de iluminação, você não sabe direito, mas no canto do olho parece se mexer. Chegando mais perto, aquilo tudo se mexe uma forma estranha que você nunca tinha visto, que sua mente tem dificuldade de tentar entender o que é, se forma na sua frente e devagar se aproxima. É isso aí, pessoal. Hoje vamos falar sobre ficar louco, ficar insano em Savage Worlds. Acabou de sair o compêndio de horror em português e é um momento perfeito para se falar sobre as regras de sanidade em Savage Worlds. Antes de falar sobre sanidade em Savage Worlds, só um lembrete de que o financiamento coletivo de Arte da Guerra Nova Era ainda está rolando no Meeple Starter aqui. Já foi financiado, isso aí já passou por um tempo, né? Estamos aqui com R$ 5.890, né? Já batemos a meta base, né? E uma coisa que eu posso dizer aí com toda certeza é que essa editora, ela entregou o Wise Guys, ela entregou o Crystal Hearts. Ambos foram projetos muito legais. Eu li ambos dos cenários e eu achei a tradução muito boa. Eu achei, não achei erros e eu acho que, sinceramente, que participar desse financiamento agora é basicamente comprar o produto, né? A diferença de comprar ele numa loja digital aí ou numa livraria é que você não vai receber agora, você vai receber depois, né? Mas é o que temos para hoje, é assim que o financiamento coletivo funciona. Mas a chance de que isso aí dê errado, eu acho que é basicamente zero, viu? E dito isso, se você tem aí interesse em adicionar elementos orientais nas suas aventuras de Savage Worlds, incluindo novas regras para o Ki e artes marciais, vale a pena você dar uma olhada nesse financiamento, tá ok? Pode fazer aí sua continha com os dólares, vai lá no Drive-Thru RPG, veja se está valendo a pena comprar em inglês ou em português. Vou te dizer, vai valer a pena você comprar em português, especialmente porque se você quiser um livro físico aí, ó, boa sorte pagar quanto caro que tá aí para imprimir no drive-thru e passar, né, nervoso esperando o produto chegar na sua casa pela entrega internacional, né? E não vai estar em português, porque eu vou dizer, mesmo que você saiba muito bem o inglês, na hora que você vai sentar com seus jogadores, eu tenho certeza que um ou outro não vai saber não vai saber inglês, e isso aí é até um probleminha de inclusão na sua mesa, né? Essa é a vantagem de apoiar aqui e ter um produto em português, além de dar aquele apoio para a comunidade Savage Worlds no Brasil, que ela é relativamente pequena e ela precisa aí da ajuda da gente, dos jogadores que realmente gostam desse sistema, para manter o sistema vivo no Brasil por mais e mais tempo. Bom, o que é a sanidade em RPGs, né? Essa sanidade, ela geralmente é um atributo de personagem que controla aí, ou que
categoriza o quanto de razão o seu personagem ainda tem, né? Quando o personagem está sano, ele pode entender o mundo à sua volta, vendo e sentindo os estímulos reais e tentando chegar a conclusões assim baseadas no conhecimento e na percepção real, né, do que está à sua volta. E aí a ideia da sanidade é que quando ela diminui, né, quando o personagem começa a ficar insano, ele sofre de alguma coisa psicológica, mental, que dificulta esse personagem a entender a realidade do jeito que ela é, né? E aí, dependendo do sistema, se faz uma conta da sanidade, que é quão são o personagem tá, né? Ou faz uma conta de quão insano o personagem tá, aí dependendo do sistema. O primeiro RPG mais famoso que utilizou esse tipo de característica foi o chamado de Cthulhu aí, né? Que é um RPG baseado em percentagem, você joga 2d10, né? E você geralmente está tentando acertar o valor ou abaixo daquele valor alvo, né? No chamado de Cthulhu, então, a sanidade tem ali um certo valor. O jogador vai rolar esse dado de percentagem. Se rolar acima do valor da sanidade do personagem, esse personagem vai perder sanidade, né? Aí aquele valor da sanidade ele diminui. Aí conforme a sanidade diminui, aumenta as chances de você rolar um teste acima daquele valor. E aí o personagem vai perdendo e perdendo sanidade, né? E aí geralmente a perda de sanidade está associado com adquirir complicações, né? Para falar um termo de Savage Worlds, psicológicas que vão adicionar dificuldades aí para a vida desse personagem, né? Social, mental e etc, né? Então, ok. Quais seriam então os tipos de jogos que são legal usar esse tipo de sistema, né? A sanidade está aí para um jogo em que os personagens vão encontrar alguma coisa, né, no seu cenário que vai criar um desafio para a capacidade mental daquele personagem, né? Por isso que está ligado aí no sistema do Cthulhu, né? Aquela ideia de que ser exposto a um grande ancião aí, criaturas que não foram feitas para os olhos humanos ver, né? Pode causar uma perda da sanidade do seu personagem, né? Então vai ser comum em jogos de horror, né? Jogos de horror cósmico, principalmente, que é aquele tipo de horror que existe uma verdade lá fora, algo terrível, grandes anciões que estão muito além da compreensão humana. E também pode estar aí em outros tipos de horror, né? Horror de ficção científica, a gente pode pensar que pode ter aí elementos que podem estar associados com a sanidade, horrores que são um pouco mais assim focados na realidade, aí em um slasher, né, com um assassino, mas que tem um pouquinho aí de sobrenatural, a gente pode pensar aí no jogo, né, Until Dawn, que é assim, tem um pouquinho de sobrenatural que a gente pode estar pensando no sistema de sanidade, né? Agora, antes de parar para explorar, né, os sistemas de Savage Worlds que ajudam a gente a colocar a sanidade nos nossos jogos, né? Tem aí um aviso de que a sanidade ela é um tema muito sério, né? A gente usa nos nossos jogos para trazer aquele tropo, né, das aventuras que a gente vê em filmes, que a gente vê em livros, mas a gente deve fazer isso com um pouquinho mais de carinho, um pouquinho mais de percepção, sabendo que qualquer tipo de experiência que a gente está tentando emular no nosso jogo de RPG não está perto do sofrimento das pessoas que realmente têm algum problema psicológico, né? A gente mantém na ficção, a gente mantém no jogo e a gente só tem que levar isso em conta, né? A gente pode introduzir nas nossas histórias, mas sempre de uma forma assim, um pouco com cautela, né? Sabendo que tem realmente isso é um problema lá fora, né? É sempre importante da gente pensar nisso quando a gente trata desses temas, né?
Bom, vamos começar aqui com o sistema base, né? O Savage Worlds edição Aventura. Nesse livro não se tem aqui um sistema de sanidade per se, né? Não tem aqui um sistema claro de sanidade. O que a gente tem são as regras de medo, né? E os testes de medo. Aí como funciona aqui, né? Você faz um teste de espírito, ele vai ter modificadores dependendo da situação, né? Então, por exemplo, tem algumas criaturas que elas afetam com o medo, né? As criaturas têm uma característica medo. Quando os personagens veem essa criatura, eles têm que fazer um teste de medo. E aí esse medo ele pode vir com uma penalidade, né? Medo -1, medo -2. A situação do cenário que está se passando a cena também é importante, né? Só pela ali a circunstância ao redor do personagem pode-se ter mais penalidades ou bônus, né, para aquela rolagem. E aí, se o personagem passar nesse teste, está tudo bem. O problema acontece quando o personagem falha num teste de medo. Quando o personagem falha no teste de medo, a gente tem que fazer um outro teste, que não é bem um teste de característica, né? A gente só vai jogar numa tabela aleatória para saber qual é o efeito desse teste. E agora, né, não queremos valores altos, né? Como funciona? Jogamos um dado D20, somamos as penalidades. Então vamos lá. O personagem viu aí uma criatura que causa medo. Por exemplo, lobisomens causam medo a -2. O teste é feito com -2 de penalidade, né? Aí vamos dizer que não tem nenhuma circunstância nesse momento que vai aumentar ou diminuir esse modificador, e o personagem falhou, né? Aí o que a gente faz? A gente pega esse modificador negativo, transforma ele num modificador positivo, né? Jogamos um dado de 20 lados, um D20, aí umas poucas vezes que o D20 é utilizado no sistema Savage Worlds, somamos esse modificador negativo, né? E vemos na tabela aleatória qual é o efeito do medo. E essa tabela aqui, ela dá medo nos jogadores, não é nem nos personagens, ela dá medo nos jogadores. Por quê? Porque tem umas coisas cabulosas nessa tabela, né? Vamos já começar pelo pior, que se tirar 22 ou mais, veja, né? É uma rolagem que depende, né, desse modificador positivo. E se você ver um lobisomem e tirar um 20, você pode chegar aqui. Você pode ter um ataque do coração. E aí você depende dos seus colegas de grupo de vir e te acudir rapidamente, porque você pode acabar falecendo pelo seu ataque de coração aqui, né? No meio do caminho dessa tabela, você pode aí ficar com medo e ganhar uma complicação temporária, né? Por exemplo, você pode ficar cauteloso, né? E aí você então tem complicação aí para agir rapidamente, dependendo das situações que acontecem com você. Com o número 13, né? Que ele está aqui porque o número 13 tem significado aí em vários tipos de histórias de horror, né? De má sorte. Você ganha uma marca do medo, né? Pode ser uns cachos do seu cabelo ficam branco, etc. Mas aí é interessante dizer que se você tirar um valor muito baixo nesse D20, né? De 1 a 3 aí, que os jogadores de D&D estão treinados a não rodar esses valores baixos, né? Você acaba tendo algo bom. Um surto de adrenalina aqui, né? Que faz com que o seu herói haja como se ele tivesse tirado um coringa, né? Então é assim que funciona o medo no sistema básico. É uma rolagem só, uma rolagem de espírito. Aí a gente, se falhar, rola nessa tabelinha de medo para saber qual que é o efeito, tá? Então o sistema básico em si não tem um valor de sanidade, não tem um sistema de sanidade. A gente vai ver um sistema de sanidade olhando no compêndio de horror. O primeiro compêndio de horror que eu vou olhar é o da versão Deluxe, tá? Por quê? Porque ele é diferente do novo e vocês vão ver que olhando e comparando vai ser uma coisa interessante de prestar atenção.
Para a gente não se confundir aqui, esse compêndio de horror antigo que eu estou falando é o que na versão em português aqui tem uma moça com um capuz segurando aí um Cerberus, né? Um cachorro infernal de 3 cabeças com uma corrente, tá? É o compêndio antigo que você vai achar lá no site da Retropunk para comprar, né? Antes de falar da sanidade que tem nesse compêndio, eu gostaria já de dizer para você que esse compêndio ele não está completamente substituído pelo novo compêndio de horror. Tem várias coisas muito interessantes nesse compêndio antigo que eu acho que vale a pena ter, mesmo que você tenha recebido agora um novo compêndio de horror, né? O PDF do compêndio de horror antigo ele não está caro, então eu acho que vale a pena você ter, especialmente se você gosta de horror, aí como narrador ou como jogador. O valor de sanidade ele começa igual a 2 mais metade do dado de espírito, né? Então imagine aí que é o mesmo cálculo que você faz para o aparar do personagem, mas você faz aí com o lutar, né? Imagine que você faz o mesmo cálculo, mas você está fazendo com espírito. E aí quando você fizer isso, você consegue chegar num atributo que a gente vai chamar de sanidade. Aí como é que funciona? Quando o personagem faz um teste de medo e ele falha nesse teste de medo, ele perde 1 ponto de sanidade, né? Se no caso o jogador não tiver uma boa sorte e além de falhar, ele rola um número 1 no seu dado de espírito, né? Como é que funciona isso? Você está jogando o dado de espírito, vamos dizer assim, um D8. E aí está somando o dado selvagem, né? Que é sempre um D6. Aí você rolou, você falhou e além de falhar, você está vendo um número 1 no seu dado do espírito, um D8, né? Quando isso acontece, você não perde 1 ponto de sanidade, você perde 2 pontos de sanidade. Essa mecânica de acontecer alguma coisa quando rolava um número 1 no seu dado de atributo, ela era comum nas versões anteriores de Savage Worlds, né? Ela também vai aparecer aí de novo em Lankhmar, quando você usa magia em Lankhmar e você pode acontecer alguma coisa estranha com o feiticeiro se tiver um número 1 no dado de conjurar, né? E não no dado de D6. Então, esse tipo de coisa foi abandonada, né? Porque ela até tipo confusa de usar, de tentar lembrar como funciona. Mas como esse aqui são regras antigas, ela tá aqui ainda, né? Aí como é que a sanidade afeta o jogo, né? A gente presta atenção nesse valor, porque ele vai diminuindo conforme você vai falhando em testes de medo. Com um valor de sanidade, né, menor ou igual a 2, seus heróis já são bastante estranhos, né? São notavelmente estranhos, né? E as pessoas não se sentem bem ao seu redor, porque a sanidade ali já está afetada. Aí o jogador tem que adicionar na ficha aí um hábito menor, né? Que é alguma coisa que está explicando aí porque as pessoas ao seu redor não se sentem bem. E você fica com essa complicação por um tempo até você conseguir subir a sua sanidade novamente até pelo menos um valor de 3, tá? Aí a sanidade vai caindo, né? E se ela chegar a 0, o personagem fica genuinamente perturbado. E aí tem que rolar uma tabela de psicose, tá certo? Que ela tá aqui nesse livro, tá? Então já temos agora 2 tabelas, né? A gente tem uma tabela para o teste de medo, para o resultado do teste de medo, que você vai rolar quando você falha no medo. E aí tem uma nova tabela, que é a tabela de psicose, que você vai rolar quando o personagem chega a 0 de sanidade. Então, como é que funciona, né? Cada vez que o personagem vai perdendo sanidade, você vai marcando ali. Ah, sanidade começou 5. Ah, agora é 4, agora é 3, agora é 2. Opa, ganhou aí um hábito menor. Aí perdeu, é 1. Na hora que ele vai perder de 1 para 0, o jogador, né, vai ter que fazer a rolagem na tabela de medo para saber o que acontece com o personagem, né? E a rolagem na tabela de psicose. São 2 rolagens.
A tabela de psicose, ela é muito parecida com a tabela de medo. Ela é praticamente idêntica, na verdade, né? Você vai jogar um dado de 20 lados, um D20, vai somar a penalidade que você usou quando você rolou o teste de medo e vai ver o que vai acontecer aqui como resultado, né? Então, para você ter uma ideia aqui, temos lá no 23 ou mais, né, que era o valor 22 ou mais na tabela de medo do edição de aventura, é o ataque cardíaco, né? Aqui, além de você ter o risco de ter um ataque cardíaco, se você tiver 23 ou mais, você ganha uma psicose permanente, né? O choque do qual o personagem jamais se recuperar, né? E aí, se você tirar menos do que isso, vamos dizer aqui, você tirou entre 17 e 18, é uma paranoia. O personagem acredita que todo mistério tem um significado mais obscuro e vai longe para encaixá-lo em sua percepção distorcida do mundo à sua volta, né? Ele ganha uma complicação maior que é delirante, né? E aí a gente tem valores de 13 a 14 e o personagem tem uma dependência agora, né? Ele pode se voltar ao álcool, ou às drogas, ou alguma outra substância para poder suportar essa sua insanidade. Então, você pode ver aqui que nessa tabela tem vários temas que são de teor adulto, né? São temas que ele se associa legal a um tipo de jogo, que é um tipo de jogo de horror, com alta tensão, né? Que geralmente traz esses temas mais pesados, né? Estamos realmente falando de sanidade em Savage Worlds. Daí como se ganha a sanidade de volta, né? Pelo jeito tá aí que é fácil de perder, né? É só falhar nesse teste de medo. Como que a gente ganha ela, né? Tem 3 formas de ganhar a sanidade de volta nessas regras aqui, né? Magia de cura, triunfar sobre o mal e 1 mês de descanso, né? A magia de cura aqui, ela funciona que nem tentar curar um ferimento, né? Você precisa usar essa magia de cura dentro de 1 hora depois do evento de perda de sanidade, e aí recupera 1 ponto de sanidade com um sucesso normal e 2 pontos com uma ampliação, tá? E se utilizar aí o efeito de cura maior, né, do poder, recupera automaticamente todos os pontos de sanidade e quaisquer psicoses que os personagens tiveram. Então, a magia de cura parece ser algo bastante efetivo nessas regras aqui. Triunfar sobre o mal, se o personagem participou numa aventura aí que derrotou uma terrível ameaça, também se recupera, né, sanidade, tá? E aí, nesse caso de triunfar sobre o mal, como é que faz? O personagem, né, o jogador, na verdade, vai fazer uma rolagem de astúcia, tá? Se ele passar na rolagem com um resultado normal, né, só um sucesso, ele vai recuperar 1 ponto de sanidade. Se teve uma ampliação, o personagem recupera 2 pontos de sanidade, né? E aí finalmente tem 1 mês de descanso, né? São 30 dias de descanso, né? Depois disso, a personagem pode jogar astúcia novamente, né? E se a personagem tiver um sucesso, recupera 1 ponto de sanidade. Se tiver uma ampliação, recupera 2 pontos de sanidade. E aí tem a oportunidade aqui que, se a personagem tiver acesso a um psiquiatra qualificado, né? Se o cenário mesmo tiver um tipo de coisa assim, né? O teste recebe mais 2, né? O que facilita a ter uma ampliação e recuperar 2 pontos de sanidade. Tá certo? Então é basicamente isso, né? No compêndio de horror, você tem um valor que é a sanidade. Esse valor ele vai abaixando conforme você vai errando, né? Falhando em teste de medo, e perdendo a sanidade tem efeitos psicológicos e impacto na narrativa, né? Um outro sisteminha que é muito parecido com esse mesmo é o sistema de Reapers.
Reapers é um jogo em que os personagens são caçadores de forças malignas, sobrenaturais, né? E eles acabam, sim, entrando em contato com vários horrores e podem perder a sua razão. Em Reapers não se chama de sanidade, se chama de razão, mas o sistema ele é muito parecido. A única diferença do Reapers é que tem uma tabela de medo diferente, né, para o jogo, né? Mas também tem um sistema de psicose lá em Reapers também. Ele é muito parecido com esse sistema aqui, né? Bom, agora está faltando de falar sobre as novidades. Quais são as novas regras que chegaram agora pela primeira vez em português, né? Elas já estão aí, já foram lançadas por um tempo em inglês. Eu não cheguei a ler o compêndio em inglês, eu estava esperando ele chegar em português. Então, quais são as novas regras de medo e sanidade usando o compêndio de horror novo? Bom, a primeira coisa que você vai ver no novo compêndio de horror é que se você procurar no índice inicial ali das regras e tudo mais do livro, você não vai encontrar sanidade, já vai começar por aí, né? Aí fica a questão, cadê? Será que tem, né? Se você ir para as partes de novas regras, você vai ver uma seção chamada Efeitos Expandidos de Medo, né? Essa é a seção que vai ter as aí, entre aspas, novas regras de sanidade. Já aparece uma caixinha dizendo aí regras de sanidade, né, para tentar explicar o que está acontecendo. E aqui os desenvolvedores estão dizendo que algum dos cenários, né, de Savage Worlds, incluindo o compêndio de horror anterior, usava um sistema numérico de sanidade para refletir a espiral da loucura, né? E aí os desenvolvedores estão dizendo que esse sistema é até familiar para os jogadores. Por quê? Porque ele vem do chamado de Cthulhu, né? Só que ele não é tão bom se você quiser introduzir a sanidade para um jogo rápido, né? Um jogo aí de 1, 2 sessões, porque não vai ter tempo para os jogadores sentirem, né, o efeito da perda de sanidade. Então eles dizem aqui que fizeram um novo sistema que ele é, pelo que eu entendo aqui, mais dinâmicos, né? Aí vamos ver aqui como esse sistema funciona. As regras elas são muito parecidas com o sistema de medo do livro Savage Worlds, edição de aventura, tá? Então os personagens vão fazer um teste de espírito, né? Com uma penalidade dependendo da situação ou dependendo do modificador da criatura. E se passar nesse teste de espírito, tá tudo bem, né? Mas se tiver uma falha, vai ter que rolar numa tabela de efeitos de medo. Se tiver uma falha crítica, vai adicionar mais 2 nessa rolagem na tabela de medo. E isso também tinha no edição de aventura. Não cheguei a comentar, mas também acontece no edição de aventura, né? Essa tabela de medo é o mesmo esquema de antes, né? Então é um dado de D20 e aí vamos adicionar nesse dado de D20 as penalidades que foram colocadas sob o teste de medo. Qual é a diferença nessa tabela de efeito de medo? Olha, as diferenças são poucas, né? Do valor de 1 do dado de D20 até o valor 17, que são aí a maioria das rolagens dos resultados nessa tabela, ela é idêntica à tabela do livro básico de Savage Worlds, tá? Não adicionou nada, é igual. Cada uma das entradas é a mesma. O que modificou são as 3 últimas entradas somente, né? Valores de 18 ou 19 no dado, você ganha uma psicose menor, né? Que vai rolar numa outra tabelinha de psicose. De valores de 20 a 21 vai ter uma psicose maior, né? Que vai rolar também nessa tabela de psicose. E aí com valor de 22 ou mais, que antes era o terror dos jogadores aqui, porque é um ataque cardíaco, né? Agora ele pode ter 2 coisas que podem acontecer, né? Pode ser o ataque cardíaco, que é exatamente o que está no Savage Worlds edição de aventura,
ou o personagem pode ter um surto psicótico, né? Que eu vou falar para vocês daqui a pouquinho como é que funciona. Então vamos dizer que seu personagem teve que rolar nessa tabela de medo, rolou valor alto no D20 e tem que ver qual é a psicose, né? Tem aqui as psicoses aleatórias. Cada uma dessas psicoses, ela pode ser menor ou ela pode ser maior, né? Elas têm diferentes níveis de complicação, né? Então a psicose menor é uma complicação menor, a psicose maior é uma complicação maior. Cada uma delas tem 12 diferentes psicoses, então você vai rolar um dado de D12. Aí, quais são os tipos de psicose que você pode ter, né? Tirando 8, o personagem fica histérico. Tirando 9, a personagem fica teimosa. Tirando 4, a personagem tem um hábito. 5, ela fica hesitante, né? A complicação maior, ela é um pouco diferente. Ela tem coisas aqui que são um pouco mais pesadas, né? Também vai rolar um dado D12. E aí, com 6, a personagem fica muda. Olha só, um impacto muito maior na narrativa, né? Com 8, a personagem ganha uma fobia maior, né? Porque é uma complicação maior. Com 1, ganha-se a complicação sanguinário. Então, pode afetar bastante o personagem aqui, dependendo da psicose que acabar saindo nessa rolagem aleatória. Ok, então só está faltando explicar aqui o que acontece nesse tal desse surto psicótico, né? Então, se o personagem ele tirar um valor super alto, 22 ou mais, nessa tabela de efeito de medo do compêndio de horror, né? E o narrador escolher o surto psicótico, se o jogador tiver menos de 3 psicoses, vai ganhar mais uma, né? E uma complicação maior. E aí, esse personagem, ele fica sob controle do narrador, né? Até que a personagem pode ser reabilitada, né? E aí, durante esse tempo aqui, está dizendo que o personagem pode ficar num estado catatônico, agir com violência e etc, né? Então, é um efeito bastante forte aqui desse surto psicótico, né? Aí, da mesma forma que temos nas regras anteriores, né? De sanidade que pode se tratar, né, dessas psicoses, podemos também se tratar das psicoses aqui no novo compêndio de Savage Worlds, né? Como é que funciona? Você pode usar descanso ou terapia, né? E você também pode triunfar sobre o mal. Durante o descanso, o personagem pode fazer um teste de astúcia a -2 para remover uma psicose, tá? Um sucesso remove uma psicose e uma ampliação remove 2 psicoses, né? E também o personagem recebe um bene durante esse descanso. No caso de triunfar sobre o mal, aqui é se o personagem estiver num grupo, né, que derrota um grande mal aí, então a gente está pensando sobre o vilão de uma história, um servo poderoso, esse personagem ele pode remover qualquer fobia ou psicose menor ou maior, né? Então é assim que os personagens removem as psicoses. E tem mais uma coisa que é entrar em colapso, né? Como é que funciona isso? Os personagens eles não podem ter mais do que 3 psicoses, tá ok? Não podem. Se eles forem ganhar mais uma psicose depois das 3, ao invés de ganhar uma psicose, na verdade eles entram naquele surto psicótico e ficam basicamente fora de jogo até que consigam se tratar, né? E é assim que é o sistema, né? Ele é bastante interessante porque ele se baseia fortemente no sistema de Savage Worlds Aventura, mas ele adiciona as psicoses, né? Então ele é um híbrido. Ele é um híbrido entre o sistema de Savage Worlds de aventura, que é o sistema do livro básico, e o compêndio de horror, né?
anterior. Por isso que eu deixei para falar sobre o novo agora, depois de explicar como que era o antigo. Porque o antigo trazia as psicoses, né? E ele trazia como efeito de um nível de sanidade baixa. Aqui no Compêndio Novo de Horror, ele tira características de sanidade, aí com uma ideia dos desenvolvedores, muito provavelmente de ter menos uma característica que você precisa ficar tomando conta na sua ficha, e ele entra em efeito quando se joga com um teste de medo, né, na tabela de medo com valor alto do D20, né? Então ele merge esses dois sistemas e faz uma inserção do ganho de psicose na tabela de medo, como dos resultados na tabela de medo, né? O que eu acho desse sistema novo, tá? Eu acho que se você estiver jogando um chamado de Cthulhu ou um horror cósmico e seja muito importante os personagens e os jogadores, né, tiverem esse senso de que a mente deles está devagarinho sendo afetada pela corrupção das coisas que os seus jogadores estão vendo, então talvez o Compêndio Novo de Horror não vai te dar essa oportunidade, tá? Por quê? Porque não vai ter na ficha do personagem a sanidade, né? Então, no efeito de narração, você como mestre, se você tiver ali no meio de uma cena e que você quiser ali alguma dica de qual dos personagens e jogadores na sua mesa estão mais assim próximos do desconhecido, próximos de entrar em contato com esse horror cósmico, né? Que você poderia usar a sanidade para ter uma ideia narrativa sobre isso, você não vai ter isso, né? Nas novas regras desse novo Compêndio de Horror, você vai ter personagens com psicose e personagens sem psicose. E como as psicoses ela aparecem somente com uma rolagem alta, né, de um D20, os jogadores podem ser afetados pelo medo, né, aí de um horror cósmico, eles podem ter várias falhas nesse teste de medo, mas essa psicose pode nunca acabar aparecendo. Simplesmente por sorte, porque você rolou o D20 e ela nunca apareceu. No entanto, nas regras do Compêndio de Horror anterior, né, essa psicose e esse efeito da sanidade, ela está sempre lá, ela está sempre aproximando, né? Cada vez que você tem um teste de medo que é falho, ele diminui, né? Então fica aí a cargo de qual é o tipo de jogo que você quer ter, né? Se você quer ter uma característica que é a própria sanidade, você olhe no Compêndio de Horror, e não só isso que é diferente no Compêndio de Horror antigo, mas tem outras coisas que também são interessantes, que não aparecem aqui no Compêndio de Horror novo, né? Na minha opinião, né? E esse é um tipo de jogo que eu gosto bastante, né? Se você quiser uma coisa mais fácil de tomar conta, né? E que seja mais dinâmica aí, né? Use as regras novas, né? Então, eu acho assim, quer uma ajuda para tentar escolher? Eu acho que se uma ambientação de chamado de Cthulhu, tendo Cthulhu ou não, estou falando de horror cósmico. Se for uma ambientação de horror cósmico, onde a sanidade é uma parte muito importante para a narrativa, eu acho que vale a pena usar as regras do compêndio anterior. Se for um jogo em que o medo e o efeito do medo das coisas ao redor dos personagens, né, até de um cunho sobrenatural, podem afetar as mentes dos personagens, mas não é um horror cósmico, use o novo compêndio de horror. Eu acho que é assim que eu faria a minha diferenciação aí em qual dessas regras que eu usaria. Mas de qualquer forma, ambas essas regras vão trazer insanidade no seu jogo de Savage Worlds. E por hoje é só. Eu espero que você tenha ficado um pouquinho menos sano com essa minha explicação das regras de sanidade, e eu vejo você no próximo Savageando. É como sempre, se você não tiver inscrito no canal, se inscreva, né? Aí você vai receber notificações dos próximos episódios, porque é um canal pequeno, né? E pode se acabar aí nas notificações. Temos agora nossos episódios no canal do YouTube e no Spotify, né? Para você poder utilizar no seu aplicativo de preferência.